Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor e professor Isidro Milton, falando diretamente da Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal, igreja que tem como pastor presidente o pastor Osival Pereira Xavier. E hoje, minhas queridas e meus queridos, dia 31 de outubro, estamos dando início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 5. E para participar conosco, ajudando-nos nessa tarefa, está o professor Luiz, professor da EBD e professor secular também. Professor Luiz, é um prazer tê-lo conosco aqui na banca e eu quero passar para o senhor fazer suas considerações e já orando, iniciando a nossa EBD. Professor Luiz. Paz do Senhor, irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudar a lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez fazendo a tua obra. Abençoa aqueles que estão participando. Meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá simplicidade, humildade, tudo para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós te oramos por mais um dia de vitória, por mais uma lição bíblica, que ela venha crescer o nosso conhecimento. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, hoje é a lição número 5, dia 31 de outubro de 2021. Lição que tem como tema Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. E já para adiantar para os irmãos em casa, a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, depois capítulo 2, verso 1 ao 5. Muito bem, dando continuidade, eu convido o professor Luiz para ler o textuário para nós. Textuário. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Muito bem. 1 Coríntios 1, 23. Muito bem. A verdade prática tem como assunto o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Amém. Ok? Passemos agora para a leitura em classe, a partir de 1 Coríntios 1, verso 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, versículo 25, professor. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Muito bem. Passemos agora para 1 Coríntios, capítulo 2, 1 em diante. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por último, o versículo 5 diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vimos aí a leitura e o conteúdo da lição 5 está dividido em 3 tópicos. O primeiro é a centralidade da pregação de Paulo. Segundo tópico, expressões-chave na doutrina de Paulo. E o terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz. Professor Luiz, qual é o objetivo geral da nossa lição? Ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. Muito bem. E os objetivos específicos, minhas irmãs e meus irmãos, são
3. Primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. 2. Elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E terceiro, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí tema, leitura bíblica, objetivos gerais, específicos. Agora passemos para a exposição propriamente dita da lição, a começar, óbvio, pela introdução. Eu quero convidar o professor Luiz para ler para nós a introdução da lição. Muito bem. Introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto e, por isso, sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Nesta lição, veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Ok, maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, vimos na lição 4, a lição anterior, que após a sua conversão, Paulo não foi para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas rumou para a região da Arábia, onde, vimos, permaneceu em torno de quase 3 anos, fazendo um seminário avançado, intensivo, onde o Espírito Santo abriu sua mente e o entendimento do plano de Deus, do projeto de Deus para a sua vida. E aonde também o Senhor Jesus revelou-se a ele de modo mais especial. Depois voltou para Damasco, sendo perseguido pelos judeus, foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém também foi perseguido e depois foi levado para Cesareia e dali para Tarso, sua cidade natal, conforme Atos, capítulo 9, versículo 30. E de acordo com a palavra de Deus, em Tarso, Paulo ficou em torno de 9 a 10 anos. Isto é, o treinamento, o seminário continuou. Ele continuou aprendendo mais e mais. Passaram-se em torno de 10 anos, ele estava em Tarso, então Deus tocou no coração de Barnabé para ir em Tarso, pegar Paulo e levá-lo para Antioquia. Isso é, depois de quase 14 anos após a conversão. Resumindo, chegando em Antioquia, nós encontramos que Saulo de Tarso, junto com os demais, se destacou quando, conforme Atos, capítulo 9, versículo... Isto é, Atos 13, versículo 2, diz que, servindo eles, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, Saulo e Barnabé, para a obra. Então, aqui está o início da obra missionária de Paulo. Em outras palavras, Paulo passou quase 14 anos sendo preparado, treinando, recebendo de Deus a palavra para se tornar o instrumento que se tornou, pregando, ministrando e entendendo o plano de Deus. E a lição de hoje vai falar exatamente, querido, qual era o teor da mensagem que o apóstolo Paulo pregava em suas viagens missionárias. Então, vamos lá. Tópico 1. A centralidade da pregação de Paulo. Eu vou ler aqui, depois o professor Luiz vai fazer um breve comentário do item 1. Item 1 diz, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Aí em tela, minhas irmãs, meus irmãos, está de vermelho. Observe que, sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, conforme Gálatas 1:12, para pregar o evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado.
Por isso, judeus, nós destacamos aí em tela, de azul, né? Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Professor Luiz, suas considerações. A centralidade da pregação de Paulo, ela se resumia em ser uma mensagem cristocêntrica. O que nós vemos muito hoje é mensagem antropocêntrica. Muito bem. Quem está no centro da mensagem é Cristo. Isso. Que ele que fez a obra, que pagou o preço, né, da nossa salvação. E como se o nosso pastor Isito citou aí, o versículo como está na lição Gálatas 1,12, que diz: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, Paulo tinha uma mensagem cristocêntrica. A preocupação dele é mostrar a Cristo. Como disse aqui na introdução, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Muito bem. Então, podemos dizer, professor Luiz, minhas irmãs, que a mensagem de Paulo era focada na cruz. O Evangelho de Paulo tinha como foco a cruz de Cristo. Isto é, Jesus Cristo era a revelação plena de sabedoria, do amor de Deus para a humanidade. Fechando esse item, professor Luiz e demais irmãos, eu quero trazer uma observação. Como está aí no item 1, né? Observe que em suas cartas, Paulo, observe, com a ajuda do Espírito Santo, lançou os fundamentos da teologia cristã. Amém. Baseado nos ensinos que Cristo deixou. Como disse o professor Luiz, o centro de gravidade da teologia de Paulo está, primeiro, na morte e, segundo, na ressurreição de Jesus. Esses dois elementos da obra salvadora de Deus exercem, portanto, queridas e queridos, papel decisivo como solução para o perdão dos pecados. Dito isso, passemos para o item 2 da nossa lição. Estamos no tópico 1, a centralidade da pregação de Paulo. Vimos o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Agora vamos ver a palavra da cruz é loucura da pregação. 2. É com o senhor, professor Luiz. Você pode ler para nós? Amém. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Isso. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada. Era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Muito bem, professor. Dentro desse item 1 aí, eu quero trazer, viu, professor Luiz? Amém. Umas observações, viu, minhas irmãs e meus irmãos, que vai, quero crer, clarear nossas ideias. Vejamos, observe que a palavra cruz é uma loucura, como diz aí o texto, para os que não compreendem o quê? O significado da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque o homem natural, conforme a primeira carta aos Coríntios 2,14, ele não compreende, professor, as coisas de Deus. Por isso que é loucura. Portanto, observa, minhas irmãs, a palavra da cruz é o quê? O que é a palavra da cruz? É a revelação de Deus centrada na obra de Cristo na cruz do Calvário, isto é, na encarnação e crucificação de Cristo. E aí eu quero fechar esse ponto, professor, com a seguinte observação. Toda sabedoria humana representava na mente de Paulo apenas um esforço para responder às necessidades espirituais dos homens. Porém, Paulo entendia que só Deus, pela sua graça, podia revelar a verdadeira sabedoria para salvar o homem dos seus pecados. Esse era o evangelho que Paulo pregava. Alguma observação, professor?
Não, tranquilo. Maravilha. Fechou. Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos lá. Estamos no item do tópico 1, tá? A maravilha. Vimos no item 1 o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Agora, no item 2, a palavra da cruz é loucura. Vimos por que era loucura. E agora, fechando o tópico 1, vamos ver que o que o evangelho era para os judeus e gregos, como é que eles encaravam a mensagem da cruz. Professor, o senhor pode ler para nós? Item 3. Tópico 1, item 3. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Só um pouquinho, professor. Vamos aqui fazer uma pausinha, né? Pois não. O senhor pode repetir? A cruz era o quê? Considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Observe, por que a cruz chocava? Porque a cruz traz a mensagem de um Cristo morto, de um Cristo ressurreto, né? De um Cristo que se revelou àqueles que, evidentemente, somente através do Espírito Santo é capaz de entendê-lo. O senhor pode continuar? Amém. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Só um pouquinho, professor. Então, quer dizer, enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres, né, ostentação, poder, os gregos desejavam o quê? Argumentos racionais, filosóficos. Né? Queriam entender os mistérios de Deus pela razão. Aqui para nós, não tem como, meu querido. As coisas de Deus só se entende quem tem a mente de Cristo. Se discerne espiritualmente. Espiritualmente. Amém. Ok? Por isso que as pessoas, nós não somos contra a cultura, o saber é secular. O saber secular, a filosofia, a sociologia, as ciências diversas têm o seu papel, não tem, professor? Tem. Porém, no que diz respeito, no quesito espiritual, entender o projeto de Deus, só o Espírito Santo concede à pessoa a condição. O senhor pode continuar? Amém. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso. E, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos, por causa de sua simplicidade. Continue, por favor. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. Só um pouquinho, professor. Olha só o detalhe que nós queremos destacar. Vamos pensar, minhas irmãs, meus irmãos, esse ponto aí, que a palavra da cruz preenche o quê? As necessidades da alma humana. Enquanto a sabedoria? Sabedoria humana não o faz. Vamos entender. Sabedoria humana quer dizer que o conhecimento humano, o conhecimento secular, repito, é excelente, você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que fazer cursos e mais cursos, mas nada disso vai preencher o vazio existencial do ser humano. O grande teólogo, tido como Santo Agostinho pela Igreja Católica, de fato foi um grande homem, né? Santo homem de Deus. Ele, em seu escrito As Confissões, onde ele faz uma autobiografia, descrevendo o seu encontro, o impacto de Deus na sua vida, disse, olha, Deus fez o ser humano com a necessidade, com a carência dele. E o ser humano só é feliz, só é completo quando está em comunhão com Deus. Esta é a proposta do Evangelho. Continue, por favor. Aleluia. O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Isso. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. E aí, professor? O que o senhor acha? É a palavra de Deus, pastor. Eu já ouvi alguém comentando sobre a palavra de Deus e eu achei uma definição bem simples, que disse assim, a palavra de Deus ela é simples na profundidade e profunda na simplicidade. Que maravilha. Por isso que aqui ele fala assim, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós, os que perecem. Mas para nós, cristãos, é poder de Deus para salvar o ser humano. Muito bem. Amém. Ok, eu quero ainda agregar algumas observações, minhas irmãs, dentro desse item 3. Observe, dizer que a mensagem da cruz é loucura significa que aos olhos dos sábios deste mundo, a proclamação do Cristo crucificado não faz qualquer sentido. Como alguém que foi castigado e morto de forma mais cruel e humilhante diante dos homens,
pode ser Senhor e Salvador de alguém, se ele nem sequer pôde se salvar? Essa é a frase que se encontra em meio, né, os sábios. Debaixo dos conceitos filosóficos humanos. Essa ideia, de fato, é loucura. Então, racionalmente, queridas e queridos, é impossível entender o projeto de Deus. Por isso que precisamos, minhas irmãs, pregar a palavra. Porque quando você prega a palavra, o Espírito Santo pega a palavra e imprime no coração e na mente das pessoas, convencendo. Fechando. Onde a sabedoria humana falha em lidar com as necessidades da alma humana, o Evangelho, a mensagem da cruz, é o poder que expia o pecado do homem e o salva. Preenche. Observe outro detalhe que eu quero aqui agregar. Olha só, a mensagem da cruz, professor Luiz, viu, minhas irmãs? Não é aprazível ao paladar humano. A mensagem da cruz não é uma palavra de autoajuda. Vou repetir, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que Paulo pregava e que eu e você precisamos pregar, meus irmãos, e que esse mundo precisa ouvir, não é a mensagem de autoajuda, ao contrário. Quando a mensagem da cruz é pregada de forma plena, ela é motivo de ofensa, porque ela, escute, minhas irmãs, meus irmãos, expõe a miséria do homem e sua total incapacidade de, por seus próprios méritos, salvar a si mesmo. Ela escandaliza alguns e não faz sentido a outros, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Façamos agora a síntese do tópico. O senhor pode ler para nós a síntese do tópico 1, por favor? Síntese do tópico 1. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Pronto, fechou tudo. Então aqui nós vamos repetir, queridos irmãos, nós não somos contra o saber humano. O saber humano é lindo, é maravilhoso. Os nossos jovens, adolescentes, jovens, minha irmã, meu irmão, estude, pesquise, isso é muito lindo. Paulo tinha um currículo invejável. Paulo em lugar nenhum menosprezou. Paulo em lugar nenhum desdenhou do saber. Paulo apenas dizia o seguinte: aquele saber que dificulta a pessoa se chegar a Deus, esse saber precisa ser reconsiderado. Reconsiderado. E é o que nós também queremos fazer, focar aqui, né? Amém. Segundo tópico, expressões-chave na doutrina de Paulo. Eu vou ler aqui, professor. Pois não. Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. 2.1. Vejamos o Evangelho de Cristo. O que Paulo quis dizer com essa expressão? Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho, evangelho, isto é, no Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelho. E o prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda a criatura, conforme Marcos 16,15. Paulo fez assim e não por acaso identificava sua pregação como evangelho de Deus. Aí está de vermelho em tela. Nós fizemos questão de marcar o seu evangelho. O evangelho de Paulo, portanto, era a manifestação do poder de Deus. Portanto, é um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador, do ser humano, transformando para a glória de Deus. Professor Luiz, suas considerações. Amém. O Evangelho de Cristo, irmãos, é um só. Isso. Ele foi escrito ali segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Os 3 primeiros são sinóticos, né? Isso. Agora, a palavra evangelho, como diz aqui o texto, significa boas novas, levar a boa notícia. Principalmente nesse mundo de hoje, estamos vivendo, passando por pandemia, dificuldades em todas as áreas, nós temos que ter o Evangelho ao nosso lado, porque ele nos traz a boa notícia. Isso. E notícias de salvação e transformação. Amém. Fechando esse ponto 1 aí, 2.1, o Evangelho de Cristo, observe que a palavra poder, do grego, dunamis. Isso.
A palavra poder vem do grego, da palavra grega dunamis. Daí vem a palavra dinamite. Dinamite, né? Então, o que quer dizer isso? Poder aqui, no contexto do Evangelho, significa o poder interventor, imediato e instantâneo de Deus na vida do ser humano, implodindo de dentro para fora, transformando numa nova criatura. Esse é o poder do Evangelho. Maravilha. Ok, meu chefe? Maravilha. 2. Vejamos outra expressão que Paulo usa, se referindo ao seu Evangelho, né? É o Evangelho do Cristo crucificado, ou Cristo crucificado. 2.2. Você pode ler para nós, professor? 2.2. Cristo crucificado. Em Gálatas 3, versículo 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele está perguntando. Isso. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, acompanha aí em tela, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e, por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. Por isso, o que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas é apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas, de uma maneira geral. Bem. Ok. E aí, professor, o que você disse sobre esse ponto? É que a pregação tem que ser, como nós falamos no início, cristocêntrica, pastor. Então nós temos que mostrar o Cristo crucificado e ressurreto. Isso. Ele morreu por nós e foi ressuscitado. Ele ressuscitou a nosso favor. Então temos que mostrar o Cristo crucificado e o ressurreto. Muito bem. E mostrar sempre ele na mensagem. Ele tem que ser o centro da nossa mensagem, o tema principal. A morte de Cristo, meus amados, minhas amadas, meus queridos irmãos, foi a morte vicária. Que é isso, professor? Vicária? Que termo é isso? Substituto. Que significa que ele morreu no lugar de outrem. Amém. Ele fez algo que eu e você, que nós não, que ninguém, por mais poder que tenha, poderia fazer. Foi justificar o ser humano diante da justiça divina. O ser humano de si próprio jamais teria conseguido, mas o sangue derramado na cruz do Calvário nos propiciou o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo da glória celestial. Eu sei que racionalmente, filosoficamente, humanamente, é muito complexo, viu, minhas irmãs? Mas para nós que temos a mente de Cristo, nós entendemos isso. E aqui para nós, minhas irmãs, não podemos ficar só no entendimento, só na teoria. Temos que abrir a boca e dizer para este mundo que há solução, sim. E a solução está no Cristo que morreu, é verdade, mas que ao terceiro dia ressuscitou e disse: tenho poder, todo o poder no céu e na terra, poder para mudar a história. Fechando esse ponto aqui, professor, observe que hoje é comemorado no mundo ocidental, na igreja cristã, 504 anos, hoje fazem 504 anos, hoje 31 de outubro, de 2021, fazem hoje 504 anos que, em 1517, de 1517, Martinho Lutero fixou lá na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Teses essas que dizem respeito sobre o poder da cruz de Cristo, o poder do Evangelho, o poder da palavra. E eu quero aqui fazer uma citação de Lutero. Para Lutero, a cruz, escute, não era apenas a base da salvação humana. Para ele, a cruz era a base da autorrevelação divina, na qual se encontrava a verdadeira teologia e conhecimento de Deus. Para ele, para Lutero, para os reformadores, para Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517 ousou,
né, botar para o debate as questões cruciais do cristianismo. Para Lutero, a cruz é o epicentro de toda a revelação do amor de Deus pelos pecadores. O senhor concorda? Concordo. Então, interessante, pastor, enquanto o senhor falava, eu lembrei que em um dos nossos hinos, da nossa harpa, diz que o tema do bom pregador é o Calvário. O Calvário. Muito bem. Excelente. Professor, vamos continuar? Amém. Estamos no tópico 2, estamos falando, meus queridos e minhas amadas e meus amados, sobre as expressões-chave de Paulo, né? Vimos a primeira expressão, o Evangelho de Cristo, vimos a outra expressão da sua pregação, Cristo crucificado, e a outra expressão-chave da sua pregação era o Cristo ressurreto. Quer dizer, a pregação de Paulo era completa. Eu vou ler aqui. 3, Cristo ressurreto. Aí está em tela, nós marcamos de azul. Tá aí, ó. Não há importância. Olha aqui um detalhe interessante, que é muito bom. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Conforme 1 Coríntios 15, 14, em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus. Aí está em tela de azul. O que diferencia o cristianismo das outras religiões ou dos outros ismos. Ismo quer dizer pensamento, ideia, conceito. Cristianismo, ismo, pensamento, conceito, ideia sobre Cristo. O que diferencia o cristianismo dos outros ismos é que os outros ismos propõem uma visão de mundo, propõem uma teologia aonde o seu fundador morreu, mas não ressuscitou. Continua no túmulo. Foi um grande homem, foi um grande líder, foi um grande pensador e unicamente isso. Já o cristianismo bíblico vai muito além. De fato, Jesus morreu, de fato, mas ao terceiro dia, querido, ele ressuscitou. Continua aqui na lição, aí em tela. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime, abre aspas, Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as Escrituras, olha só, ele faz aqui uma síntese do plano salvífico. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. Está em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Está em tela. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. É fato, ele morreu. Segundo as Escrituras, está aqui, ó. Aí vem, e ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia, segundo a Escritura. Fechando, a ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completa a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante do Senhor, como eu já falei. Logo, aí está de vermelho em tela, a relação, observe, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, ressurreto dentre os mortos. Professor, tem observação? Aleluia. Você tem uma observação, professor? A gente observa, pastor, que nos outros túmulos dos outros líderes está lá, aqui jaz fulano, aqui jaz cicrano, muito bem, aqui jaz beltrano. Mas no local onde Jesus Cristo foi colocado, não tem o aqui jaz, porque ele ressuscitou. Ressuscitou, hein? É verdade. O versículo 20 diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Muito bem, interessante, né? Então, o que podemos dizer, fechando esse tópico 2 sobre a ressurreição, observe, é a ressurreição de Cristo que dá sentido à cruz. Sendo esta o verdadeiro centro de gravidade da obra redentora de Deus. Alguns teólogos dizem que a ressurreição de Cristo é o amém de Deus a tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia! Na cruz do Calvário, Jesus disse, está consumado, Pai, está consumado o plano redentor, salvífico, restaurador da humanidade. Na ressurreição, o Pai diz, meu filho, eu aceitei 100%, amém. Glória a Deus. Ressuscitando Jesus. Aqui, observe, então, aqui, ó. Então, repito, a ressurreição de Cristo é Deus aceitando o sacrifício
de Jesus a nosso favor. Portanto, a igreja cristã, minhas irmãs e meus irmãos, foi estabelecida sobre a rocha desta verdade incontestável. Verdade essa, inabalável, que transforma o ser humano. Síntese do tópico, por favor, você pode fazer? Síntese do tópico 2. Isso. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto são expressões-chave na doutrina de Paulo. E também na nossa doutrina. Amém. Nós, Assembleia de Deus, conforme a nossa declaração de fé, que norteia a nossa fala teológica baseada na palavra de Deus, nós assinamos embaixo tudo, obviamente, que Paulo disse. Agora passamos para o último tópico, né, professor? Qual é o assunto do último tópico, tópico 3? Os efeitos da mensagem da cruz. E aí, gente? Quais são os efeitos? O que acontece? Muita coisa acontece quando alguém se rende, né, professor? Sim, se rende, não é, a Cristo, ao Cristo crucificado, mas também ressurreto. Ok? Vamos lá? Primeiro efeito qual é? Uma vida no poder de Deus. Eu vou ler aqui, professor. Amém. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermo, libertar as almas do demônio. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do Reino de Deus. Aí nós marcamos de azul em tela. Por favor, quem está nos acompanhando em casa, observe, minhas irmãs, meus irmãos, nesse domingo abençoado. O domingo abençoado, dia 31 de outubro de 2021. Eita, último domingo do mês. Observe de azul. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crer no Evangelho. Aqui para nós, mais uma vez, nós não estamos aqui menosprezando, desdenhando o saber humano na filosofia. Eu tenho formação em filosofia, ele aqui é formado em matemática, é professor de matemática, de pós-graduação. Nós somos pessoas da área acadêmica. Aleluia. O que nós queremos dizer com isso aqui, o que Paulo está dizendo, o que a Igreja quer dizer, meus irmãos, que o conhecimento secular ele é muito importante na área secular, para você alcançar os espaços no ambiente cultural, social, econômico, enfim, ok? Construir a sua vida pessoal, material. Agora, no aspecto espiritual, para entender o plano de Deus, o projeto de Deus para a sua vida, só o Espírito Santo, abrindo seu entendimento, dando verdadeira sabedoria, lhe possibilitará de receber de Deus essa vida abundante. Você pode fazer uma observação sobre esse ponto? Quando ele fala aqui, pastor, que a pregação, a mensagem da pregação não é de filosofia humana, porque a filosofia humana só acrescenta conhecimento secular. Muito bem. Mas não salva. Não salva. E o interessante é que vivemos numa sociedade tecnológica, agtech, sociedade altamente culta, onde as diversas ciências estão arvorando para si soluções para as mazelas existenciais do ser humano. Ei, só Jesus tem essa solução, viu? E a solução é o Evangelho. Vamos lá? Glória a Deus. Vamos lá. 3.2. Uma vida de humildade. Além, primeiro efeito da cruz, uma vida do poder de Deus. Qual é o segundo efeito, professor? Uma vida de humildade. Você pode ler para nós? Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Ai, maravilha. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa a reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Muito bem. Enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus. Manso e humilde de coração, como diz Mateus 11:29. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Muito bem. Alguma observação, professor? E Provérbios nos ensina que a humildade precede a honra. A honra, muito bem. Enquanto que o contrário, o orgulho, a soberba, ela precede a ruína. Leva a destruição. E um detalhe, esse tipo de humildade aqui, querido, não é esforço humano, não é alta ajuda, não. Aqui é coisa do Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Eu queria fazer uma observação, professor. Pois não. Em Gálatas 2:20 diz que Paulo afirmava, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais o eu. Isto é, não mais, eu não vivo mais sob, debaixo do domínio dos meus desejos, das minhas vontades, da cultura, do meu saber, que é tão grande.
Estou aqui parafraseando, viu, gente? Mas Cristo vive em mim. Quer dizer, olha, eu tenho conhecimento, eu tenho diversos conhecimentos na área teológica, secular, mas tudo isso eu crucifiquei. Porque agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí vem, em Romanos 10:17, diz que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ei, a única maneira de ter vida e vida com abundância é ouvindo, vivendo, se submetendo à palavra de Deus. O Evangelho, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, não se envergonhem do Evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16, não se envergonhem do Evangelho. É o único poder que é capaz de mudar a história do ser humano, de mudar o ser humano na sua tridimensionalidade, espírito, alma e corpo. Fechando aqui. A cruz de Cristo é uma magnífica, viu, professor? Viu, meus irmãos? Mensagem de amor, de vitória, de bênção para nós. Portanto, a mensagem da cruz traz conforto, traz consolo, traz esperança para os desesperançados. Fechando, qual é a outra bênção? Qual é o outro efeito da cruz? Vimos, o primeiro efeito da cruz, quando alguém aceita Cristo, reconhece que ele morreu na cruz para lhe salvar, qual é o primeiro efeito? Uma vida no poder de Deus. Segundo, uma vida de humildade. Que lá em Mateus 28 diz, aprenda de mim, que sou manso e humilde. Aí vem o terceiro efeito, professor. Uma vida na dependência do Espírito. Eu vou ler aqui, professor, rapidinho. Não, aqui, ó. Tá em tela, gente. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Aí nós grifamos de preto, como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Agora de vermelho em tela. Por isso, as Escrituras estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente no Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz agir, nos faz ter criatividade. O Espírito Santo faz coisas tremendas que nos leva dia após dia a glorificar a Deus. Fechando aí, a mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente da pessoa do Espírito Santo. Rapidinho. Quando a pessoa aceita a mensagem da cruz ou a mensagem de Jesus, a pessoa instantaneamente passa a ser templo, morada, habitação do Espírito Santo. Nova criatura. Aí começa um processo de reconstrução, de reengenharia, Aleluia, de reconfiguração do espírito, da alma. O ser humano começa a ser trabalhado de forma plena pelo poder do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai gerar em nós o seu fruto, que é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, qualidades essas que, humanamente, não conseguimos. Não. Isso tudo é obra que acontece, queridos, quando nós nos rendemos a Cristo. Aconteceu com o senhor? Já. Está acontecendo conosco, não está? Conosco. Isso é um processo contínuo. O senhor pode fazer... Você quer fazer observação sobre esse ponto ainda? Não, só citar aqui o versículo que ele citou. Isso. E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Isso. Confiando em vós todos, o que a minha alegria é a de vós todos. Eu quero concluir esse ponto 3 sobre uma vida na dependência do Espírito Santo, dizer o seguinte, a mensagem da cruz, não é? Aliás, o Evangelho de Cristo, perdoe-me, via meus irmãos, aqui, não está na lição, são adendos que eu trago para a gente clarear, ter um entendimento mais claro do texto da lição. Okay. Observe, o Evangelho de Jesus Cristo, aqui para nós, meus amados, não é um discurso humanista. Vou repetir, o Evangelho não é uma mensagem, não é um discurso, não é uma proposta humanista que exalta o homem e o coloca no pedestal. Não. O Evangelho, a palavra de Deus, é muito diferente. Por quê? Porque, ao contrário de uma mensagem humanista que exalta o ego, o Evangelho, queridos, fere o orgulho humano.
mostrando que sua sabedoria é incapaz de reconhecer a existência ou mesmo as obras de Deus. É lógico, eu sei, eu sou teólogo também. Tem a teologia natural que diz que a natureza proclama a glória de Deus, que as coisas criadas demonstram a existência de um ser. Isso é uma teologia. Mas isso só não habilita, não capacita o ser humano a ter a plena comunhão com Deus. Apenas mostra para ele que nada é por acaso, que nada que existe, que tudo que existe que não veio do nada. Existe um Criador. Porém, amados, voltando para cá, escute, a mensagem da cruz, escute, tem o poder de confortar os perturbados, mas ela também perturba os confortados. Vou repetir. Você achou interessante, né? Interessante. Aqui, ó, a mensagem da cruz tem o poder de confortar os perturbados, mas ela também perturba os que estão na sua zona de conforto, pensando que Deus não existe, ou que não existe um amanhã, ou que não vai prestar conta um dia. Maravilha. Meu irmão, que nossa que é sério. Isto, observe, para os que estão angustiados, a mensagem da cruz tem o efeito de um abraço, de um ombro amigo, de um conforto, de esperança. Mas, para os que estão acomodados em seus pecados, em seus delitos, em suas fraquezas, para estes, a mensagem da cruz age como uma sacudida, age como algo que chacoalha a pessoa, levando-a a tomar de duas uma decisão. Ou continuar como está, ou avançar para o projeto que Deus tem para a sua vida. Professor, o senhor pode fazer a síntese desse tópico para nós começar a terminar? Pois não. Síntese do tópico 3. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e dependência do Espírito Santo. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos. Estamos chegando ao término de mais uma lição abençoada, terceiro tópico. Mas antes de nós irmos para a conclusão, professor, minhas irmãs, meus irmãos, viu? Eu quero aqui ainda, né, como eu disse, quando eu falei sobre Lutero, hoje, dia 31/10 de 2021, é comemorada a data que deu início à Reforma Protestante na Alemanha em 1517. Todos os cristãos de linha cristã evangélica, com certeza hoje estão relembrando essa data memorável. E hoje, há exatos 504 anos, Deus usou Martinho Lutero, né, como instrumento dele para iniciar uma nova história do cristianismo na Terra. E ele escreveu 95 teses. Ele era um doutor, professor da Universidade de Wittenberg. Naquela época era praxe, quando alguém tinha uma ideia, uma tese para ser discutida, até hoje, para ser discutida no meio acadêmico, né, colocar as proposições em um lugar de destaque. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, ele colocou aonde? Na porta da catedral, onde todos podiam ver. E aí o trem foi se espalhando. Uma das coisas que ajudou muito a reforma foi que, na época, tinha sido recentemente criada a primeira máquina de impressão por Johann Gutenberg na Alemanha. E aí muitos, não é, copiaram aquelas teses, enviaram até chegar, não é, à corte do rei e também, lógico, né, ao líder máximo da cristandade da época. E o que Lutero não queria destruir, não queria criar uma batalha, ele queria reformar a igreja. Porém, ele não teve oportunidade de, obviamente, pôr em prática aquilo que ele pensava na igreja a qual ele pertencia. Então, ele foi, digamos assim, ele decidiu, obviamente, né, iniciar um novo projeto visando os princípios da Bíblia. E a reforma, ela foi embasada em cinco verdades, que é a chamada os 5 solas ou as 5 solas da Reforma Protestante,
que são proposições teológicas. E que 5 solas são essas? Primeiro, sola escritura, isto é, somente a Bíblia. Só a palavra de Deus é poderosa, é fiel, é verdadeira. Aleluia. Né? Solos Cristo, somente Cristo, somente o Cristo que morreu na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, somente esse pode salvar, transformar, libertar e mais ninguém. A outra sola é sola gratia, a salvação é pela graça, unicamente pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não precisamos fazer nada, tudo já foi feito. Jesus já fez tudo na cruz. Apenas eu tenho que, pela fé, aceitar, né, a dádiva que é nos dada de graça. De graça. Isso. E sola fide, isto é, como eu já falei, né, somente a fé, para tomar posse do que Jesus fez na cruz por nós. Eu não preciso fazer nenhum esforço, porque é de graça. A única coisa que eu tenho que fazer é aceitar. Aceitar. E por último, soli Dio gloria, somente a Deus a glória. Então aqui estão relacionadas as 5 solas que, digamos, fundamentou o discurso, o pensamento dos principais, dos reformadores protestantes. Muito bem, passemos para a conclusão. Eu queria pedir ao professor Luiz para ler a conclusão da nossa lição. Pois não, pastor. Conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Isso. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto. E do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador. Ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humildade e dependência do Espírito Santo. Muito bem. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Observação? Transformação total. Total. Faz do homem uma nova criatura, uma nova criação. Não maqueia não, meu querido. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17 diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Queridos, queridas, meus amados, muito bem. Vimos os 3 tópicos da lição de hoje. Vimos o primeiro tópico, a centralidade da pregação de Paulo. Vimos no segundo tópico expressões-chave na doutrina de Paulo. Terceiro tópico, nós vimos os efeitos da mensagem da cruz. E agora, fechando com a conclusão. A minha última palavra que eu quero falar sobre a lição dita é o seguinte. Observe, minhas irmãs, meus irmãos. A mensagem pregada por Paulo, como já foi dito pelo professor aqui, professor Luiz, era cristocêntrica. Glória a Deus. E não antropocêntrica. Isto é, não era a mensagem, ele mesmo disse, a mensagem que eu prego eu recebi de Jesus. Ok? Então, a mensagem, repito, a mensagem pregada por Paulo, primeiro, era cristocêntrica e não antropocêntrica e de autoajuda. A mensagem do Evangelho não é de autoajuda. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de Jesus para restaurar o ser humano caído. Restaurá-lo à imagem e semelhança de Deus. Eu posso dizer o seguinte, eu vou parar, que a mensagem do Evangelho não é a mensagem de autoajuda. A mensagem do Evangelho é a ajuda do alto para restaurar o homem que caiu em seus pecados. Amém? Por último, na mensagem da cruz, queridas e queridos, não há espaço para qualquer habilidade ou realização humana. A mensagem da cruz não se fundamenta na minha ou na capacidade, racionalidade, sabedoria, perspicácia e inteligência humana, mas exclusivamente no propósito eterno de Deus. Que Deus em Cristo abençoe as irmãs e os irmãos nesse domingo abençoado. Muito bem, meus irmãos, chegando ao término, passemos agora para alguns avisos. Hoje é o último domingo de outubro, dia 31/10/2021. E hoje temos o grande culto que começa às 18 horas. Amém. Culto que vai ser dirigido
pelo Departamento de Jovens, pelo Grupo Semeador. Semeador. Muito bem. Queridos, olha, hoje, a partir das 18 horas, louvor, adoração, pregação, ministração, oração pelos enfermos. Venha receber a bênção de Deus. Você é o nosso convidado. Ah, pastor, eu estou com um problema de doença, estou enfermo, estou aqui em casa, não consigo ir. Não tem problema, minha irmã, meu irmão, não tem problema. É só você acessar a DEB TV. Está aí em tela e você vai estar junto conosco, conectados na pessoa bem do Espírito Santo, sendo impactado pelo poder de Deus. E Deus pode lhe curar, pode lhe restaurar, para que no próximo domingo esteja conosco presencialmente. Amém, professor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora vamos orar, professor, por aqueles irmãos e irmãs que fizeram aniversário durante a semana que se passou e no dia de hoje, meio dia da semana, né? Ok? E também pelos irmãos que estão enfermos. Então vamos dividir aqui a carga. Eu vou fazer a oração pelos irmãos que fizeram aniversário e o senhor pelos enfermos. Pode ser, meu querido? Pode ser. Então vamos lá. Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe a todos os irmãos que fizeram aniversário na semana que se passou e que também no dia de hoje estão fazendo. Pai, dê saúde física, emocional, espiritual, guardando, livrando muitos anos de vida, abençoando todos em tudo. Em nome de Jesus é que eu oro. Agora é com o Senhor, professor. Senhor, em nome de Jesus, continuando na tua presença, vem restaurar a saúde, meu Pai, dos que se encontram enfermos, dos que estão participando dessa programação, que o Senhor venha, aleluia, a atuar na saúde física e que eles venham a ser restaurados, restabelecidos, curados pelo teu poder e venham agregar na tua palavra, que venham participar dos cultos presencialmente, e se não puderem, através da nossa ADEB TV, mas que o Senhor venha curar em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Maravilha. Muito bem, meus irmãos, quero aqui, juntamente com o professor Luiz, agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, né? Professor Luiz, suas observações finais. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, por essa rica oportunidade, pelo convite que me foi feito, né? Estou aqui para também aprender, que com Cristo nós aprendemos todos os dias. E agradecer ao pastor Isidro pela companhia e pelo conhecimento que Deus concedeu a ele e ele divide conosco. Amém. Muito bem, como é sabido de todos, né? Nós não estamos vendo aqui o professor Silas, né, nosso coordenador da EBD. Ele teve problemas em pessoal, mas quero crer que na próxima aula vai estar conosco aqui na banca. Amém. Porém, óbvio, ele foi substituído à altura pelo nosso professor Luiz. Que Deus abençoe a ele e todos os irmãos que estão participando conosco nesse dia abençoado. E agora vamos impetrar a bênção apostólica, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje sempre. Amém. Amém. A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até mais tarde no culto abençoado e continue firme e forte, porque Jesus em breve está voltando. Bom almoço para todos. Deus abençoe. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.